Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bom dia, paz e bem, paz de Jesus, amor de Maria, razão da nossa alegria. Com imenso amor a Deus, nesta manhã, faço esta reflexão, não como um profissional, mas como uma humilde pessoa que busca a minha humildade e procura estar sempre na presença de Deus sem falsidade, sem fingimento. Abraço a todos, creio em todos. Infelizmente, os que creem são apedrejados, menosprezados, ridicularizados até. Porque amar a Deus é jogar-se, despojar-se de si e aceitar. Agora, não é um aceitar porque aceitar tudo, porque tudo é normal, porque tudo é bom. Se fosse assim, Jesus não teria, os apóstolos, profetas, não teriam escrito uma regra para se viver de disciplina, como disciplina para uma vida cristã e para buscar o caminho da perfeição e da santidade. Não se é santo por mérito da pessoa, mas pelos atos e obras que a pessoa faz. Não são as nossas palavras mirabolantes, coisas buscadas de forma a impressionar, a abafar, como diz o ditado popular, mas é aquele que com as suas próprias palavras, com as suas simples palavras, e como aquilo que Jesus falou, te bendigo Pai, Senhor da terra e do céu, porque ocultaste as coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Ser pequeno não é ser pequeno na estatura, no tamanho, mas é ser pequeno com o coração simples, humilde e fraterno e solidário. Esta é a nossa prática e essa que Deus exige. Olhando bem a leitura de hoje, do Evangelho de São Lucas, do capítulo 5, de versículo 1 a 11, Jesus mostra como fazer as coisas de novo, não manter as coisas na tradição arcaica, burocrática, para dificultar o acesso dos outros. Jesus foi limpo, puro e é sempre. Jesus mostra como deve trabalhar e as pessoas devem obedecer como os apóstolos. As tradições, as traduções do Evangelho, os linguajares, porque não foi uma só pessoa que escreveu, é assim como uma pessoa interpreta, é como uma celebração e uma homilia, cada um tem a sua maneira de pôr e de expor. Então, mas o sentido é o mesmo da palavra. Então, quando Jesus chegou naquele momento, e aqui Jesus, o pessoal que buscava Jesus, não buscava por outra coisa, uns por curiosidade, assim como tem muitos outros. Essa curiosidade nunca se acabou. Hoje vão por curiosidade, não para ver ou não para saborear, como hoje também é da mesma forma. Não tem diferença do tempo passado para o tempo de hoje, porque não houve conversão e nem há conversão ainda, porque os próprios que anunciam não são convertidos ainda. Odeiam, humilham, massacram, pisam, jogam no chão, menosprezam, desvalorizam a humildade e a simplicidade dos outros. Eles têm em nome de uma simplicidade o seu rancor, o seu ódio, o seu egoísmo, a sua prepotência e arrogância e ditatoriar. Mente querem que os outros aceitem as suas coisas de goela abaixo. Então Jesus não fez isso. Jesus deu uma ordem e chamou. Lancem, procurem as águas mais profundas. Qual é a profundeza? O que Jesus quis falar com as águas profundas?
O que Jesus quis mostrar? Quais são as interpretações disso? Era uma água lá do mar que estava, onde ele estava? Jesus estava falando, porque Jesus falava por parábolas. Poucas vezes ele falou diretamente, o resto ele falava por parábolas. Tanto é que os apóstolos perguntavam depois, pedia para explicar o sentido. Então, no Evangelho de hoje, será o que lição dá esse Evangelho para nós hoje? Para muitos que se alvoreçam no seu conhecimento, colocam palavras suas e não a do Evangelho. Colocar-se a vida em risco para ter a verdade. Isso. Hoje, 1º de setembro, olhando o que o Evangelho fala, e aqui trazendo à baila a vida de Santo Egídio. Quem foi Santo Egídio? Foi uma pessoa que se embrenhou dentro de um bosque para fugir do alvoroço, para fugir do blá blá blá, para fugir da música das coisas do mundo. Se embrenhou-se. Fazendo o quê? Primeiro ele decidiu. Por quê? Porque Jesus falou, o Espírito Santo falou no coração dele, com verdade, não com fingimento, que ele procurasse um outro lugar. Então ele foi para dentro do bosque. Como era que ele se alimentava? Uma corça era quem fornecia o leite para ele matar a sua fome. Para você ver o quanto é a vida de intimidade e a vida que se escolhe para ser santo, despojando-se, tornando-se despido do seu, do eu, do tu, do ele, mas de um Deus, Senhor de tudo. E a ele deu o serviço de fingimento. Então, quando Egídio entrou para dentro desse bosque, aquela corça dava o leite para ele comer. O que tinham reis que caçavam no bosque? Caçavam, era depredador da natureza, caçavam. Então, certo dia buscou, e a corça, sentindo, saiu, procurou um refúgio próximo de Egídio. A tal ponto que Egídio chegou a ser ferido pelo animal. Em lugar do animal, deu a vida, não foi nem por outro ser humano, mas pelo ser animal. Assim como hoje maltratam os animais, as pessoas aí que não sabem o que é natureza, que ele pensa que nem não é natureza, maltratam os animais, não sabendo que os animais são coisas que Deus criou para ajudar e proteger, e socorrer e estar sempre ao lado do homem. Então, aquele animal que dava alimento a Egídio era procurado, então o rei queria matar, e a bichinha se refugiou próximo do monge, e aí por isso ele foi ferido em lugar da corça. O rei, preocupado com aquilo que tinha feito, com o ato desumano que fez, deu o sítio para Egídio, doou. Então, reparando o erro que ele fez. Um animal que servia, que dava alimento para um pobre abandonado dentro da ribeirinha, nos bosques. Então, quantos bosques da nossa vida nós temos hoje que as pessoas querem se esconder dentro deles, uns para fugir do mal, da maldade, e para buscar uma intimidade profunda com Deus, da águas profundas. Não era água lá do mar, não era água salgada, mas eu mergulhar, dispor do meu egoísmo, deixar minha prepotência e a minha arrogância, valorizar os outros, não só de boca para fora, mas de coração. A santidade
para buscar a santidade, é obrigado a gente se despir de tudo. Medo da dignidade, da prudência e do amor a Deus. O resto é resto. A verdade em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não me adianta eu falar tão bonito, mas odiar. É difícil, é diferente odiar. A palavra ódio é uma coisa que fecha. Uma coisa que fecha. Já no sentido dela, já é uma coisa desprezível para Deus, porque eu me fecho em mim. Eu crio um rancor dentro de mim, um ranço dentro de mim, que só eu sou bom. Os outros não valem nada. Enquanto eu tiver esta casca, enquanto eu tiver este poder, esta mentalidade em mim, eu preciso mudar de vida. Eu vejo tanta gente pregando mudar de vida. Mas como é que eu vou pedir que os outros mudem se eu não mudo? Não é os outros que têm que mudar, sou eu que tenho que mudar. A minha maneira de me dirigir, a minha maneira de falar, a minha maneira de pregar, a minha maneira de rezar, a maneira de agir. Ver, julgar e agir são pilares da nossa fé. São pilares da nossa vida. Ver, julgar e agir. Nunca agir pelas aparências. Nunca agir pelos momentos. Mas agir com cautela. Ver com os olhos da fé. Agir e julgar com a piedade. Com a clemência. Não com o mecanismo que se tem na cabeça de querer ser maior do que os outros, de ser um ditador. É lamentável, é lamentável. Eu não sou ninguém. Busco não a mostrar a aparência, mas mostrar o que eu sou. Mostrar o que eu quero. É meu Deus e o meu tudo. Não busco uma coisa por aparência. Nem quero fazer uma coisa de pé quebrado só para agradar a mim e agradar quem está ao meu lado. Para não machucar ao que está ao meu lado. Machucando não, falando a verdade para quem está ao meu lado. Eu não tenho meio termo, eu sou direto, porque Jesus foi direto. Jesus não usou de subterfúgio, nem de coisinhas pequeninas de penduricalho para falar a verdade. Raposa, diz aquela raposa velha. Jesus mandou recado. Então essa é. Então não me adianta. Aqueles homens que estavam costurando aquela rede, que se rasgaram, estavam lavando, estavam fazendo aquilo ali. Seguiram tudo, deixaram sua maneira velha de ser. Eu vejo tantas pessoas agadanhadas na coisa tradicional e de estar servindo a Deus. Nas coisas tradicionais, porque não é tradução, é tradição. Não muda nada, não muda a sua vida. É que nem bota uma orelha aqui de um lado e outro e caminha aqui, ó. Não é Jesus o alvo, mas é o meu ego que está lá na frente. O meu eu que está lá na frente. Eu quero chegar lá para os outros dizer que eu estou abafando, que eu sou o Todo-Poderoso. Então não é isso. Fazer as coisas, eu tenho que pensar. Eu não tenho que fazer as coisas para me aparecer para os outros que eu sou aquilo que eu não sou. Eu não vou prometer a Deus aquilo que eu não possa fazer. E nem vou prometer aos outros aquilo que eu não possa fazer. Eu não vou fazer para Deus uma coisa pé quebrado. Porque eu não estou fazendo para Deus, estou fazendo para mim. Deus não precisa de nada de nós. Ele só precisa do nosso coração puro, limpo, sem mancha. Mas isso está tão difícil hoje para se dizer. Porque aqueles que estão no seu autoritarismo, na sua coisa, abafa a simplicidade, a prudência, é imprudente, fala o que não deve falar, onde não deve, exige dos outros aquilo que não pode, que os outros não podem fazer e que ele não faz. É imprudência.
E aqui eu faço um apelo aos senhores padres e párocos desta região. Não sou ninguém, eu sou apenas um católico que quero viver a minha fé. E acho impossível Jesus ser visitado nas igrejas só nas celebrações, nos momentos de fluxos de gente, porque não pode. Igreja que tem o Santíssimo, capela que tem o Santíssimo, não pode ter, tem que conscientizar o pessoal de adorar Jesus. Não só na quinta-feira de noite, não só os dias marcados, porque Jesus não marcou dia para fazer milagre, nem para visitar, nem para fazer oração, nem para passar. Todo dia para Jesus era dia. Meu pai trabalha 24 horas, eu quero trabalhar igual a meu pai. E senhores que se prometem a adorar Jesus, sejam fiel. Se vocês dizem que estão adorando Jesus, adorem. Adorem a Jesus, não adorem a vocês. Na hora que tem folga, na hora que me cabe, que me convém. Como Jesus falou, quando fores fazer uma construção, te senta, calcula quanto é que tu vai gastar. Para que tu não faça uma coisa, comece e não acabe, e o povo vai zombar de ti. Então, se eu tenho condição de adorar Jesus, o dia todo eu vou adorar. Se eu tenho condição de adorar 5 minutos, eu tenho que adorar. Mas naquele dia marcado, naquela hora marcada, eu estou lá presente para fazer. Mas não ficar fazendo as coisas salteado por vontade minha, porque eu tenho que colocar a vontade de Deus acima de tudo, não a minha. São essas. Senhores padres, não sou autoridade para falar. Agora sou um católico que luto para que a minha igreja, para que a minha fé, para que a minha doutrina seja correta e que ninguém possa escapar da verdade. Então é isso. Não deixe, pelo amor de Deus, se vocês que pregam, que vocês que são os pastores, têm que ter autoridade, assim como você tem autoridade para pedir dinheiro, tenha autoridade para pedir à sua comunidade, à sua paróquia, que todos adorem, se todos não podem, porque uma igreja pode ter aberta. Coloque que hoje tem câmera em todos os lugares dentro da igreja, das igrejas. E as pessoas tenham responsabilidade para adorar Jesus. É lamentável. Jesus está preso dentro de um sacrário, tem os dias marcados para visitar ele. Como tem a hora lá no hospital, só pode visitar os doentes tal hora. Tá? Então Jesus passa por isso hoje. Por quê? Porque não tem adoradores, tem falsos adoradores, que vai na hora que quer, quando quer, como quer, prometem que não faz. Igualmente aquele filho, aqueles 2 filhos, que o pai mandou. Vai trabalhar? Vou. E não foi. Aquele outro que disse, não sei, ficou calado e foi. É triste. Infelizmente, é o que está na consagração e no apelo de Nossa Senhora de Fátima. Que todo mundo é Nossa Senhora de Fátima, de Fátima, de Fátima, de Fátima, mas obedecer o que ela pediu. Venerar, adorar dioturnamente o seu filho. Ninguém faz. Tem hora marcada. Como tem hora para ir para o médico, tem hora para perder o dinheiro no INSS, para fazer a sua perícia, para fazer tudo, tem hora marcada. Assim, eu bitolo também a minha visita ao Santíssimo. Nós somos adoradores? Não. Nós somos imitadores de adoradores. Porque quem adora está todo dia, toda hora, naquele momento, marcado. Não falha, não atrasa, não se evita. E não vai para lá para se aparecer, vai para lá para adorar. Então, senhores padres, eu não sou nada. Senhor bispo da Arquidiocese de Crato, olhe, senhor Magno, olhe, Dom Magno.
para os seus rebanhos, você assumiu um rebanho. E você é franciscano. O senhor é franciscano. E nós, para sermos franciscanos, senhor bispo, não é ninguém, eu sou um verme. Não é uma autoridade que está falando igual ao senhor. Mas é aquilo que Jesus faz, revelou aos pequeninos. Olhe o rebanho. Olhe o rebanho. Se o senhor pudesse visitar paróquia por paróquia, capela por capela, o senhor veria a situação em que ele está e que vive a ausência de pessoas dentro das igrejas, das adorações, como é que são feitas. Por quê? Porque tem alguém bitolado, colocado lá, porque o neopotismo, porque é secretário, porque é sobrinho do secretário, é sobrinho do ministro da Eucaristia, e ele precisa estar lá no lugar. Então, eu não sou ninguém, não sou ninguém. Agora, só o que eu digo, senhor, bispo, não sou ninguém. Francisco não era ninguém. Eu não era ninguém, era louco, como disseram. Mas a loucura de Francisco chegou aonde chegou. E buscou o que buscou. Que hoje apenas imitam, mas não querem. Mas não querem ser Francisco. A penitência é o crucial para a santidade e para a lapidação dos pecados. Eu não sou autoridade nenhuma, não tenho autoridade nenhuma. Mas ai de mim se eu não falar, quando Deus me mandar falar. Se eu me calar como profeta, e se eu me calar como cidadão católico e que quer o bem e o crescimento e a pureza da minha religião, da minha fé. Se eu não falar, as pedras falarão. Esta é a verdade. Então, para encerrar, só apenas aqui uma música. André e Simão, vocês são os homens que irão pescar. André e Simão, vocês são os homens que irão pescar. Mas tem que deixar tudo a mim, seu mestre, acompanhar. Quem tá naquela barca com a rede na mão são nossos companheiros Tiago e João. Estão consertando a rede que o peixe rompeu. O outro é o pai dele e o velho José Bedeu. Tiririritum, 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 tiririritum. Então esta é o Evangelho. Então não me adianta, meus irmãos, é o conselho, não é desabafo. E não se desabafa com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é desabafo. É desabafo quando eu quero falar de mim. Mas quando eu quero mostrar que a verdade, mesmo eu sendo um miserável, lascado. Eu estive ontem numa capela e chegou uma pessoa embriagada. Eu fiquei triste com a situação daquele jovem. Mas aquele jovem me falou uma coisa que não foram 24 horas para mim ver e ouvir o que ele falou lá. Porque para quem tem o espírito de discernimento, para quem tem o espírito de compreensão e tem psicologia do Espírito Santo, interpreta as palavras e vê de repente o sentido e a verdade exprimida, promulgada, falada por aquela pessoa. Então, o que eu vi de noite à tarde, aqui na minha casa, ele me falou lá. Deus é Deus, mas todos querem ser mais do que Deus.
Muitos querem ser mais do que Deus. Ele estava bêbado. E eu fiquei com aquela palavra na cabeça. Vim, mas o companheiro, vi umas plantas morrendo, peguei e trouxe para casa. Porque sou amante da natureza. Eu sou aquele que quer imitar a vida de Francisco e Francisco, sem falsidade, puro. E quando chegou aqui o rapaz, que eu bem mais ele, me falou, com sua teoria, com sua teologia, me explicou, me falou tudo o que o rapaz me falou lá na igreja, na capelinha, abandonada. Lá tem o Santíssimo, mas está lá, é fechada como que seja uma cadeia. Nós prendemos Jesus, nós não deixamos Jesus liberto. Tem um dia marcado, que Jesus não marcou. Por quê? Porque falta gente, porque falta catequese de formar que Jesus não pode estar preso sozinho ali. E cantavam antigamente, os arcaicos cantavam, Jesus Cristo está realmente de noite e de dia, presente no altar, esperando que cheguem as almas ferventes, ansiosas para visitar. Por quê? Mas os padres não orientam, tem medo do povo depedrar a igreja. Põe câmera em todos os lugares da igreja. Aquilo que Jesus fala no Evangelho, vigiai, para que não sabe a hora que o ladrão entra na sua casa. Mas não é isso que Jesus quis falar. De colocar câmeras na igreja para fiscalizar. Não adianta eu colocar a câmera se eu não coloco a vigilância em mim mesmo, ou no caso se os outros colocarem. Então isso aqui é a verdade. Lamentável. Lamentável. Não sou autoridade. Por isso é que não aceitam e não aceitaram que eu entre na ordem franciscana. Não aceitam que eu seja um diácono. Não. Porque se eu for um diácono, eu vou ter que ter parte e falar, fazer a exposição. E como eu tenho, as minhas palavras são essas, de radicalizar a sua vida para você ter uma santidade. Não para você banalizar a sua vida. Então essa é a verdade. Um bom dia. Desculpe, não é desabafo.